Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Moretti. Para quem ainda não conhece, a plataforma Moretti apresenta diversos vídeos relacionados à engenharia agrícola. E no vídeo de hoje eu vou apresentar uma maneira de obter a condutividade hidráulica do solo com o permeâmetro de carga variável. Eu me chamo Jéssica, sou aluna de agronomia da UFPR. Mas afinal, o que é a condutividade hidráulica do solo? Bem, antes de entendermos a condutividade hidráulica de um solo, precisamos entender o movimento da água no solo. O movimento da água no solo ele ocorre pela existência de um gradiente de potencial hidráulico. Isso quer dizer que a água ela apresenta potencial hidráulico diferente dependendo do ponto em que ela se encontra. E o movimento da água nesse solo ele sempre vai ocorrer no sentido do local de maior potencial hidráulico para o local de menor potencial hidráulico. Por exemplo, se a gente considerar esse perfil de solo e considerar que em todos os pontos o potencial hidráulico seja o mesmo, então não vai ter movimento de água nesse solo. Mas se a gente considerar dois pontos hipotéticos aqui, e que o potencial hidráulico no ponto 2 é maior do que o potencial hidráulico no ponto 1, então isso vai fazer com que a água saia do ponto 2 e se desloque em direção ao ponto 1, gerando um movimento de água. Esse movimento de água gera um fluxo de água no solo. Então, esse fluxo de água no solo ele é proporcional ao gradiente de potencial hidráulico. Isso quer dizer que quanto maior for a diferença entre o potencial hidráulico de um ponto e o potencial hidráulico de outro ponto, maior vai ser o fluxo de água. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor for esse gradiente, menor será o fluxo de água no solo. Então, podemos representar essa equação da densidade do fluxo de água no solo em função a esse gradiente de potencial, como sendo esta equação aqui. No caso, P representa a densidade de fluxo de água no solo. Esse sinal negativo aqui, ele representa o sentido do fluxo, que ele sempre vai ser contrário ao gradiente. E aqui o grade H representa o gradiente de potencial hidráulico no solo. E esse K? Bem, esse K aqui é o que representa a condutividade hidráulica do solo. Então, a condutividade hidráulica do solo nada mais é do que o coeficiente de proporcionalidade da equação da densidade do fluxo de água e do gradiente de potencial hidráulico. Em outras palavras, a condutividade hidráulica ela vai expressar a facilidade ou dificuldade com que a água se movimenta ao longo do solo. A condutividade hidráulica ela reduz muito com a redução na umidade do solo. Então, solos mais úmidos vão ter um valor de condutividade hidráulica maior. Já se o mesmo solo estiver mais seco, ele vai ter um valor de condutividade hidráulica menor. Aqui temos um exemplo de um mesmo perfil de solo com diferentes condições de umidade. Percebemos que, quando a gente reduz a umidade desse solo, a área efetiva ocupada pela água também reduz. Mas a condutividade hidráulica ela reduz muito mais. Por exemplo, aqui, esse solo saturado apresenta condutividade hidráulica de 4,91 centímetros por dia. Se a gente reduzir um pouquinho a umidade desse solo, a condutividade hidráulica ela já vai reduzir para 0,38 centímetros por dia. Se a gente reduzir mais ainda a umidade, a condutividade hidráulica ela vai reduzir mais ainda. Então, a condutividade hidráulica ela está relacionada com a umidade, né? Quanto menor for a umidade do solo, menor será a condutividade hidráulica desse solo. Mas e como que a gente obtém a condutividade hidráulica? A gente pode obter a condutividade hidráulica de um solo saturado, aquele solo em que todos os poros são preenchidos por água, por meio de permeâmetros. Temos permeâmetros de carga constante e permeâmetros de carga variável. Os permeâmetros de carga constante eles são mais indicados para medir valores de condutividades maiores. Já o permeâmetro de carga variável, que é o foco do vídeo de hoje, é mais indicado para medir valores de condutividade menores do que 2 vezes 10 a menos 3 milímetros por segundo.
Mas e como é que funciona, então, esse permeâmetro de carga variável? Bem, primeiro precisamos coletar uma amostra de solo em um cilindro. Aqui temos um cilindro em que ambas as extremidades são abertas. Então, vamos cravar esse cilindro no solo e coletar uma amostra de solo indeformada. Ou seja, a gente vai preservar a estrutura desse solo para que a gente consiga manter a real porosidade desse solo para obtenção da condutividade hidráulica. Como esse cilindro ele é aberto nas extremidades, a gente vai cobrir aqui em cima com um pedaço de papel poroso. E aqui embaixo a gente pode fechar isso daqui com um pedaço de tecido ou algum outro material poroso que não impeça a passagem de água por esse perfil de solo, né, por essa amostra de solo. A esse funil, a esse cilindro, vamos conectar uma espécie de cilindro de diâmetro um pouquinho menor aqui, como se fosse um funil de ponta cabeça. Esse cilindro ele é transparente, porque vamos adicionar a carga hidráulica aqui. A gente vai adicionar uma certa altura de água aqui, a gente precisa ver essa variação na altura de água aqui. Só que antes da gente iniciar o experimento, antes de colocarmos a água aqui, a gente precisa saturar essa amostra de solo com água para garantir que a gente tenha uma condutividade hidráulica de um solo saturado. Então, vamos deixar este solo na água para que ocorra a saturação. O ideal é que seja pelo menos 24 horas para que todos os espaços de fato sejam ocupados por água. Aqui é importante que o cilindro não tenha nada impedindo a passagem de água aqui para saturar esse solo, né? Então, aqui esse recipiente, no caso, ele está cheio de água. E daí, no início do experimento, né? Quando todo o solo já estiver saturado, vamos adicionar a água, né? Vamos colocar uma certa coluna de água aqui. Essa coluna de água ela vai ser medida e vamos medir essa altura, né? Num tempo inicial. Passado um tempo, essa água vai começar aqui a infiltrar, mover-se por essa amostra de solo. E o excesso de água ele vai escoar aqui pela borda do recipiente. Então, esse nível de água aqui sempre vai permanecer constante. O que vai variar é esse nível de água aqui, já que ele vai descer ao percorrer essa amostra de solo. Então, por isso que é permeâmetro de carga variável. Então, a carga hidráulica ela vai variar, ela vai reduzir. Depois de um certo tempo, anotamos esse tempo 2 e anotamos novamente a altura dessa coluna de água. Com esses dados, a gente já consegue obter a condutividade hidráulica desse solo, por essa expressão, essa fórmula aqui, né? Sendo que essa área aqui representa a área de seção transversal desse cilindro aqui, L representa a altura da amostra, esse A representa a área aqui da base da amostra, T2 menos T1 representa o intervalo de tempo necessário para que a coluna de água desloque-se desse ponto T1 até o ponto T2, vezes o logaritmo neperiano dessa daqui, que seria a variação na carga hidráulica, né? A altura H1 menos sobre a altura H2. Então, aqui como exemplo, vamos supor que o nosso cilindro que a gente vai coletar a amostra tenha uma área aqui na base de 80 centímetros, a altura de 10 centímetros, a área desse cilindro aqui em cima seja de 20 centímetros. Quando a gente adicionar a água aqui, essa coluna de água em cima da amostra, até a base da amostra aqui tenha 150 centímetros. Passados um dia, a gente vai lá ver a altura da coluna de água de novo e tem que 90 centímetros. Substituindo esses valores na fórmula, a gente chega que a condutividade hidráulica desse solo é de 1,28 centímetros por dia ou 12,8 milímetros por dia. Então, a condutividade hidráulica do solo saturado ela é muito importante porque ela determina a condutividade hidráulica máxima que esse solo pode assumir. E também porque esse valor se aproxima muito da velocidade de infiltração básica da água no solo,
que a VIB, no caso, que ela é muito usada em projetos de irrigação, para definir a intensidade da irrigação. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.